Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos continuar falando sobre a criação de novos rituais, normalmente baseados em rituais antigos, e nos perguntando sempre se isso pode ser feito e se tem alguma coisa errada em você chamar de novo algo que já foi escrito em grimórios há centenas e centenas de anos atrás, e se realmente há necessidade desse tipo de criação. No último Occultcast eu citei para vocês alguns elementos, principalmente em rituais de evocação, que são obrigatórios quando você vai, tentar fazer a coisa da forma correta. E já nesse ponto entramos na questão: quem dita que esses elementos são realmente necessários? São os velhos grimórios. Então, se você pegar o modus operandi dos rituais antigos, já não é 100% novo. Então, até por conta disso, muitas pessoas abrem mão de alguns deles, mas vamos citar todos eles. Então, o primeiro que vamos começar é sobre a criação do seu templo. O que é a criação do templo? Bom, primeira coisa, muitas pessoas falam, não, porque eu tenho um templo da minha ordem. E aí eles alugam uma casa ou alugam uma sala em algum prédio, alguma coisa do tipo, em alguns até em ambiente comercial, e chamam aquilo de templo. De acordo com as tradições, nós sabemos que um templo ele é totalmente construído para que aquela ordem, ou grupo, ou seita que seja, faça os seus rituais de acordo com os seus grimórios. Então, só o fato de você ter que imaginar que você teria que construir um templo, você já percebe que é algo caro. Alguns templos você tem que ter uma pedra de suporte embaixo do seu altar. A porta ou uma grande janela tem que ser voltada numa direção exata, seja para o norte, para o sul, dependendo do que for. Então vocês já percebem que pouquíssimos de vocês, ou até nenhum de vocês, nunca vai construir um templo do zero. Por isso, inclusive, que algumas seitas eles vão construir seus templos em locais muito isolados. Primeiro, porque é mais barato, E segundo, porque não vai chamar tanto a atenção de você pegar e construir uma casa com a porta virada para a diagonal em direção ao nordeste no meio do Rio de Janeiro, saca? E acho que a prefeitura nem deixa em alguns casos, dependendo da sua vizinhança. Então a gente já tira essa questão de eu vou construir o meu templo totalmente físico. O que as pessoas normalmente criam é uma área a qual elas chamam de templo, que é onde elas vão realizar os seus rituais. Aí sempre rola aquele quartinho, aquele puxadinho, aquele andar da casa ou um local que você aluga para que você possa fazer aqueles rituais sem ser importunado por ninguém, para que você possa realmente ter um pouco de paz e se livrar um pouco das influências do mundo externo, que também já foi citado no último Occultcast, que é impossível você se livrar de qualquer tipo resquício de tecnologia do mundo moderno num templo dentro da cidade. Isso é impossível porque eletricidade, ondas de rádio, sem contar o barulho e coisas do tipo. Então beleza, o cara ele separa uma determinada área, certo, para fazer o seu templo físico. Vamos dizer que você tem um quarto, certo? Esse teu quarto você vai limpá-lo fisicamente ou você vai reconstruí-lo de acordo com o que é necessário para o tipo de rituais que você vai fazer ou executar, vamos colocar assim. Então você já percebam que ele é limitado. Você não pode criar um espaço, um templo para tudo. Cada ritual tem algumas premissas obrigatórias de acordo com os grimórios antigos, e uma vai bater de frente com outras. Você não vai poder fazer no mesmo local um ritual de Goécia, um ritual de evocação enoquiana, um ritual de druidismo, um ritual de candomblé, de umbanda que seja, ou de kardecismo, ou uma missa católica. Não, você não vai poder fazer isso. Até, por exemplo, uma própria missa católica, que é algo que quase todo mundo conhece, ao contrário de um culto evangélico que você pode fazer em qualquer lugar, uma missa católica você não pode fazer ela dentro da tua casa.
e não pode ser feita por qualquer um. Você não é um sacerdote católico, e um padre católico ele não pode falar: eu fiz aqui um puxadinho na minha casa e eu estou fazendo missa aqui todo dia. Isso não existe. Então vocês já percebam que a limitação já torna qualquer tipo de templo que você faça algo modernizado. E quando eu digo modernizado é por quê? Porque você teve que adaptar aquilo à sua realidade atual. Isso está errado? Não, até porque se você fosse seguir todos os paradigmas dos livros antigos, você ia ter sim que construir um templo num local isolado e ia ter que ser totalmente voltado àquelas regras. Então, já sabemos que só a criação do ritual por si só já é algo novo. Ah, mas como é que eu vou fazer então o meu templo? Isso vai depender totalmente do tipo de culto, de linha mágica que você segue. Então, eu não vou aqui chegar e falar para vocês: olha, você vai ter que usar alecrim para limpar o local, depois você vai ter que colocar uma janela virada para onde o sol nasce e você vai poder fazer o ritual em determinada época do ano. Eu não vou falar isso porque cada culto, cada prática em si tem as suas próprias regras nos seus grimórios, e esses a gente já lança para vocês lá no grupo da Imperium Fortuna. Então ninguém vai ficar anotando o que eu tô falando aqui. Basta ir lá pedir e aí a gente manda para vocês. Então o que acontece? Como modernizar ainda mais esse seu templo? Aí entramos nas coisas que são um pouquinho mais zoadas. Vamos falar de patchworking, mas vamos falar de um patchworking de uma forma mais correta. Por quê? O patchwork ele tem sido levado como piada, mas se vocês pararem para pensar, os antigos sempre falavam dos 3 corpos que um magista, um praticante, né, ele tem, que seria o corpo físico, ele teria o corpo mental e ele teria o corpo astral. Ou seja, ainda vai piorar, relaxa, são 3. O corpo físico a gente já viu como pode ser feita a criação do templo. Temos tudo escrito, temos até as plantas, vocês vão poder simplesmente baixar o PDF, chamar um arquiteto e construir. Ou simplesmente pegar uma área que você tenha livre e adaptá-la ao máximo àquelas demandas que são pedidas. E aí você pensa: porra, cara, mas eu não tenho um local, eu não tenho dinheiro e não vai dar para fazer isso. Existe uma prática, né, que seria da magia mental. O que é a magia mental? A magia mental é quando você cria uma espécie de microcosmo na sua cabeça, e esse microcosmo é um espaço que sim, ele existe em uma realidade mental sua, e nesse local, que seria dentro da sua mente, lembrando que estamos separando mente do corpo. Ele não está na sua imaginação, ele não está no seu cérebro. Ele está no seu plano mental, utilizando o seu corpo mental. Não é a sua imaginação que está sendo utilizada, é o seu corpo mental. E neste local, nesse pequeno microcosmo, né, que você cria, lá seria o seu templo. E aí sim entraria a imaginação, onde você poderia, dentro desse local, criar o seu castelo de imaginação, que é uma outra prática que não tem nada a ver com ocultismo e ela não tem a ver com magia mental, certo? Aquele negócio do castelo das lembranças e tal. Isso é uma prática, um exercício mental, não de magia mental. Então o que rola? Você fazendo uma projeção mental, adaptando-se ao microcosmo da sua mente, você poderia construir dentro da sua mente, do seu plano mental, esse seu templo da forma que você achar melhor. E aí sim é que você conseguiria fazer aquelas nuances malucas que algumas pessoas falam de quando eu vou meditar, eu vou para um templo no topo de uma montanha que está nevando e eu tô só de sunga, paradinho, e lá eu consigo meditar e chamar o bicho que eu quero chamar, certo? Nada disso está acontecendo no físico. O cara, ele pode sim sentir as sensações e tal, ele pode vislumbrar tudo aquilo que está acontecendo, mas é tudo no plano mental. E ele vai voltar sim desse plano mental com algumas sequelas disso. Então sim, ele pode imaginar que lá estava frio e ele, no corpo físico dele aqui, começar a ficar gelado.
Ele pode sim imaginar que ele estava num lugar absurdamente quente porque o templo dele é no meio de um vulcão, certo? Estilo Avatar, essas coisas malucas. E aí o corpo dele aqui se empinga em suor enquanto ele está fazendo essa projeção mental. E lá ele consegue fazer os rituais para fazer as suas evocações e atrair a determinada energia que ele quer para ele, a vibração energética que ele quer para ele, ou o bicho que ele quer chamar para ele. E o templo mental pode simplesmente ser o vazio, que é uma coisa que as pessoas não conseguem encontrar. Eu estava inclusive falando isso com a Delíria, né, nesses dias, sobre o vazio é vazio, não tem nada nele, então só tem você ali, já não é tão vazio, mas é no teu microcosmo. Tu criou um novo vazio onde só você existe, e você convida algo para o seu vazio para que ele deixe de ser vazio. É tipo uma pequena criação de universo, onde você cria aquele universo somente com você e o que você está evocando. Porém, aquilo que você está evocando não está sendo evocado de dentro do seu microcosmo. Ele está sendo trazido de fora, seja de um outro plano astral, seja de um plano físico, certo? Para aquele seu microcosmo, e você cria ali então um novo universo no seu plano mental. Você não é Deus, você é Deus do seu plano mental, do seu microcosmo. Então isso é uma prática que funciona? Sim, funciona, porém ela tem vários problemas relacionados à imaginação, onde a pessoa não está fazendo uma projeção mental, mas na verdade ela está imaginando aquilo, e fica tudo dentro de um plano de criatividade da pessoa. Pode servir para meditação? Pode servir até para meditação, mas se ele tivesse, por exemplo, que realmente evocar alguma coisa que já existe, isso não iria respeitar a imaginação do cara. E foi por conta disso que a Guaxa Patchworking foi tão sacaneada. Porque o que eles fazem é basicamente isso. Eles pegam, por exemplo, uma entidade qualquer e eles vão encontrar com ela no mundo criativo deles. E eles acreditam que sim, aquela entidade está ali. Ou seja, eles criam uma entidade dentro de um microcosmo de criatividade deles, não um plano mental, que não está vazio, e sim cheio da cabeça dele, que é só a cabeça dele. E aí ele segue a vida dele. Isso pode servir como terapia. É tipo um amigo imaginário que ele criou dentro da cabeça dele para acreditar que seja aquele bicho que ele estava querendo evocar. Mas aí, falar mal de Guaxa Patchworking, de qualquer outra coisa Patchworking, já é chutar cachorro morto. E por fim, nós temos o que é mais complicado de se falar, que seria o corpo astral, onde a pessoa iria sim fazer uma projeção astral para alcançar um local que já existe em outro plano, ou seja, em outra vibração que não a física, e nesse local ele conseguiria fazer os rituais necessários. Primeiro que vocês já percebam que fazer isso já não é tão fácil, porque não é todo mundo que consegue fazer uma projeção astral. E para que você chegue nesse nível, você tem que conseguir fazer uma projeção astral absurdamente refinada. E é onde entram, como eu sempre digo, muito tempo de isolamento, uma dieta muito limitada, certo? A utilização de alguns elementos dos quais eu não posso falar nos Occultcast, para não falar que a gente está incentivando nada, mas vocês sabem que muitas pessoas usam, e alguns outros comportamentos que podem ser considerados perigosos, que são alguns comportamentos de respiração, alguns comportamentos de posição corporal, de vibração e etc., podem ser danosos caso o cara não saiba utilizar. Então a projeção astral não é algo perigoso de você simplesmente tentar e treinar, mas você refiná-la ao máximo pode se tornar algo perigoso. Então por isso você vê muito pouco pessoas falando que fazem uma projeção astral e vão, sei lá, para o Jardim do Éden para rezar por Deus. Na verdade, vocês conseguem até ouvir bastante disso, principalmente no meio espírita, né? Eles falando que fazem isso, mas eles não dizem que fazem projeção astral. O que eles estão fazendo, na verdade, é simplesmente evoluindo o espírito deles e encontrando os espíritos de luz deles. Mas não deixa de ser uma forma de você procurar um local, ou seja, um templo,
no qual você esteja livre das influências externas para poder convidar algum tipo de entidade de fora, certo? Para dentro daquele local para que você possa lidar com ela, que seria a evocação. Ou algum tipo de energia. É difícil? É. Quantas pessoas a gente conhece que fazem isso e não estão simplesmente pirando totalmente na batatinha? Eu acho que 99,9% das pessoas que dizem que fazem isso com frequência são pessoas que estão só viajando mesmo. Eles fizeram uma mistura de plano mental com uma projeção astral que uma vez quase deu certo, aí eles juntam com um criativo e aí dando-lhe vodka pra dentro da cabeça e acreditam que estão fazendo isso. Mas aí é cada um com seu cada qual. Mas é para vocês entenderem que são essas as 3 formas de criação de templo. Você pode criar um templo físico, que é o padrão que quase todo mundo faz. Não vai ficar 100%, já é moderno, a não ser que você tenha muita grana para construir um do zero. O mental, que é bastante utilizado, sim, não era chamado de patchworking, era chamado simplesmente de projeção mental. Não é tão difícil de você afiar bastante, no caso, a projeção mental para alcançar isso. E os resultados são bons. Porém, eu não aconselharia para você fazer uma evocação de uma existência inteligente, vamos colocar assim. Porque, pensa comigo, é o seu plano mental, é o seu microcosmo. Você trazer uma entidade de fora para dentro pode se tornar perigoso e se tornar uma invocação, porque sim, pode haver o risco dela tomar conta daquele plano. Porque você pode não ser isso tudo, apesar de você ser Deus nesse plano, saca? E o plano astral, que já, como eu disse, é complicado porque não é todo mundo que sabe fazer a projeção. Esses são os 3. Percebam que todos eles são absurdamente adaptados para a realidade moderna, mas eles podem sim ser, no caso, considerados antigos, porque o conteúdo para você criar e acessar eles são conteúdos baseados em livros antigos, principalmente o plano mental, o plano astral. Você vai encontrar muito do hinduísmo dele, a gente sabe que são textos de 1000 anos, 2000 anos, ou seja, é complicado de você falar que está fazendo algo moderno com aquilo. Normalmente é porque você não leu tudo ainda, então alguém já falou daquilo antes, mas não tem nada de errado nisso. Mas percebam, isso é só o início de tudo, é só o local onde você vai começar os seus rituais. Lembrando sempre que eu não vou citar os rituais, as práticas de projeção e etc, porque tudo isso vocês encontram nos livros, tanto modernos quanto antigos. Se vocês tiverem curiosidade, a gente pode mandar os livros para vocês e, em breve, quem sabe, aulas. Então, como a gente já bateu os nossos 10 minutos, percebam que o assunto, apesar de parecer muito curto, é só uma parte de 5 partes. Ele já está chegando aos 20 minutos. Então, por hoje é só, eu vou dar uma parada. Lembrando sempre que a gente tem o nosso portal, imperiumfortuna.com. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, se inscreve no nosso portal também. É tudo de graça, é tudo tranquilo, ajuda bastante a gente. E se você gosta muito do nosso material, quer mais podcast, quer mais matéria, quer que a gente venha e traga aulas disso, 3 horas de aula falando disso, todo mundo participando ao vivo? Beleza, a gente tem o nosso Apoia-se, você começa com R$2, vai até R$50. Se você puder, quiser, vai lá e apoia. Se não puder, só compartilha, dá like. Não gostou? Comenta também, porque é bom ter um feedback negativo. Não sempre, às vezes. Mas a gente agradece, certo? A presença de todos vocês. Entra no nosso grupo, todo dia tem gente falando lá. Sexta-feira tem rádio e por aí vai. Então valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.